Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tayane Santos, eu sou servidora do TST. A gente conversar com a Jaqueline Santos, ela é professora da Secretaria de Educação do DF e também consultora aqui do Direção de Concursos. Então, já poder falar um pouquinho sobre a preparação e também sobre a carreira, né, Jaqueline? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito Vou prazer deixar você se para mim. apresentar melhor. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? Professora Jaqueline Santos. Sou professora de conhecimentos pedagógicos, como a Tayane falou. Também sou a coordenadora da carreira educacional aqui do Direção Concurso, perfeito. Sou professora hoje da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E aí, vamos falar um pouquinho aí do mundo dos concursos públicos. O que que te levou para a escolher isso, né? Por que que você foi fazer concurso público? Por que que você escolheu a Secretaria de Educação? Como que foi essa trajetória aí? Na verdade, eu sou filha de uma servidora pública, né? Então, assim, desde sempre eu convivi com essa situação dentro de casa. Então, graças a Deus, não teve um dia, algum mês da vida que minha mãe ficou sem receber o pagamento. Então, minha mãe era servidora pública, meu pai era taxista, e alguns meses meu pai tinha um rendimento menor e era minha mãe que supria a casa, né? Então, assim, era um ajudando o outro. E eu sempre tive isso como base de referência, né? Então, eu fiz meu ensino médio, fiz meu nível superior, que começou, na verdade, muito antes da questão do concurso público, que eu fiz vestibular para uma universidade federal, né? A gente sabe que o vestibular para a universidade federal, ainda mais há uns anos atrás, não tinha a questão do Enem, não tinha a questão do ProUni, então eu fiz o famoso vestibular da Universidade de Brasília, né, que é o Sebrasp hoje, da UNB. Então, eu já falo que começou dali a minha preparação, né, essa questão de saber método de estudo, como se organizar, e naquela época não tinha essas questões que a gente tem hoje de mentoria, de consultoria, por exemplo. Então, eu fiz o meu curso superior na UNB, pedagogia, né, eu fui a segunda aluna, o relato dos professores, que terminei o curso em 3 anos, né, então, da história toda acadêmica, não sei se depois surgiu alguém depois de mim, mas eu fui a segunda aluna a conseguir concluir o curso em 3 anos, e eu já tinha filho, né, na verdade eu engravidei com 18 anos, eu engravidei ainda no processo que eu estava estudando para o vestibular, então eu já tinha um filho pequeno e por ter essa necessidade de terminar logo o meu curso, acho que por isso que eu também terminei o curso em 3 anos, em conseguir um trabalho. Na verdade também eu sempre trabalhei, né, mesmo cursando nível superior, eu estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo, então nas janelas ali, tanto no vespertino, que eu fazia alguma disciplina, e no noturno também eu estudava e fui adiantando, fui fazendo curso de verão para conseguir isso. E logo depois eu fui para os preparatórios, que naquela época o famoso era presencial, né? Então, depois que começou essa onda do online, foi difundindo, e depois veio a questão dos PDFs, e por saber que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é um dos que pagam melhor, né? Então, assim, eu comecei na esfera privada, trabalhei desde o pequeno porte até o grande porte aqui dentro do Distrito Federal, trabalhei nas melhores escolas, eu percebi que com certeza a vida ia ser melhor, né? Assim, ganhar mais, ter questão das férias mais tranquilas, ter emendas de feriados, né? Trabalhar somente um período e no outro ter a coordenação pedagógica e não trabalhar os 2 turnos dentro da escola, então fui vendo uma série de vantagens e depois que realmente eu via trabalhar, eu percebi como que vale a pena, né. Além disso, eu passei também em outras prefeituras, em outros locais, mas hoje eu preferi estar aqui. Sempre foi muito corrido para você, né? Com o filho, trabalhando, enfim, você teve que realmente saber e aproveitar bem o seu tempo para conseguir se formar em menos tempo, né? E passar em concurso público, né, Jaqueline? Assim, na verdade eu tenho uma questão específica, foi falar aí de estudos para concurso público, eu sempre fui, eu sou imperativa, né. Assim, eu fui laudada tem o quê? Uns 3 anos, e veio essas questões de TDAH. Na verdade eu sempre achei que eu era um pouco diferente do normal, assim, do trivial, então acabou que eu sempre tive esse negócio de correr, de fazer, de terminar para ontem, isso foi uma coisa hoje eu aprendi a me acalmar um pouco mais, porque nada acaba no mundo, né? Quando você pensa que está acabando, aparece uma nova coisa. Mas foi muito bom isso tudo ter acontecido pela questão de organização e planejamento. Então, assim, eu tenho minha vida planejada para o mês inteiro, mesmo sabendo a quantidade de atribuições, por exemplo, lá na secretaria, na minha vida pessoal, aqui no Direção Concurso. Então, por exemplo, ontem
O irmão mesmo queria marcar de me ver na minha casa, então sabem as pessoas que querem me ver que tem que falar antecipadamente, porque eu sigo uma agenda. Então tudo é movido à organização, a planejamento, né? E eu também gosto de me dar algumas metas. Quando eu consigo bater as coisas que eu estou querendo, aí eu sempre também me bonifico, me dou algum presente, alguma coisa assim do tipo. Essa questão de organização e planejamento realmente é importante para todas as áreas da vida. E eu acho que a partir do momento que você estuda para concurso público, você vai adquirindo isso com você, que realmente você extrapola para as outras fases depois, né? Sim. Você aprende isso, né? Você tem um desenvolvimento pessoal nesse sentido mesmo, né? Muito. E acaba que você tem que fazer, porque se eu não faço, o negócio não anda. Então, assim, por exemplo, coordenação. Como é que você vai gerenciar uma equipe, gerenciar cursos, né? Conversar com toda a equipe do direção, se você não tem planejamento, você não tem organização. E eu fui muito forçada, porque a minha mãe, ela já era muito assim também. Então, assim, dentro de casa, com a organização, com os fazeres, minha obrigação como filha, depois tendo meu filho, mais uma vez, eu senti a necessidade aí que eu teria que ser mais organizada ainda, porque quando você tem um filho, uma criança pequena, você sabe que você tem que dedicar um tempo também, você perde um pouco daquele tempo que a pessoa que não é, digamos assim, tem filho. E detalhe, eu não era casada. Então, assim, pai do meu filho, na época, não casou comigo nem nada, então o filho ficou comigo. Então, mais outra questão que eu tinha que, né, me organizar diante de todas as situações. Uma responsabilidade ali, né? E essa responsabilidade não tem como você fugir, né? Ela é sua e você tem que dar jeito de seguir com aquilo. Exatamente. Mas isso é bom que é um exemplo, porque com certeza tem muitas pessoas na mesma situação e que às vezes colocam isso como empecilho ou como uma desculpa, e a gente vê que realmente pode ser uma realidade, você pode alcançar, né, os seus objetivos do mesmo jeito, independente de estar trabalhando, de ter filho, de ser casado, enfim, dessa situação. É só questão de organização e planejamento mesmo, né? Eu escuto muito dentro da área da educação que a nossa área, na verdade, adoece muito, né? Eu não falo só por conta dos problemas da vida do professor em si, mas a gente sabe que o problema da vida do aluno, aquele aluno que passa fome, aquele aluno, às vezes você pega uma turma cheia de dificuldades, todas diferentes ao mesmo tempo, né? E aí já junta com a vida pessoal do professor. E que se ele não tiver esse balanço, esse planejamento, essa organização, uma saúde mental também controlada, acaba que desanda. Em vários momentos, eu tenho alunos que sentam comigo, às vezes manda um áudio de desabafo, às vezes ele quer uma palavra amiga, às vezes ele quer uma pessoa que escute somente. Às vezes, ó, professora, está acontecendo exercício, e você vê que a pessoa está sufocada, e você vê que o aluno não está conseguindo estudar, não é por falta de vontade, tipo a história da preguiça, mas é por conta de toda uma situação que ele não consegue se organizar, não só materialmente, como psicologicamente, e acaba que distancia. A gente sabe, hoje eu falo que você pode até saber os conteúdos, saber estudar, mas se o seu psicológico, a organização, o planejamento não tiver em dias, na hora da prova você vai sentir falta disso. Infelizmente, prejudica na hora da prova. E essa questão da preparação realmente é importante a gente tomar cuidado desde o começo, né? Alinhar essas questões aí. E agora na consultoria é legal que eu vejo assim, principalmente para quem está começando, ainda não sabe muito como é essa questão, né? Na consultoria você tem a oportunidade de passar essa experiência que você tem, a sua experiência de vida, tanto a experiência que você tem também com outros alunos ali que você acompanha, né? Sim. Na verdade, eu consigo ver o seguinte, que naquela nossa época mais antiga, se a gente tivesse também essas questões que a gente tem, por exemplo, com uma consultoria, com certeza já é provado que diminui, né, o tempo, com certeza teria diminuído muito tempo. Então, eu mesma fui uma pessoa que bati muito na tecla, né, por ter tido questões psicológicas, como eu falei, a questão da hiperatividade. Então, assim, eu demorei um certo tempo a desenvolver as habilidades, né, a procurar ajuda profissional, até depois descobrir que era laudar todas essas questões. Então, assim, em acomodá-las e organizá-las. Então, a partir disso tudo que vieram várias aprovações, uma em seguida da outra. Então, assim, hoje mesmo eu escolhi estar na Secretaria de Estado de Educação, mas vieram aí outras nomeações, né? Vieram outras aprovações também.
Eu falo que eu ainda não cessei, né? A gente acaba sendo professor, acaba sendo estudante, ao mesmo tempo você está ali estudando. Claro que quando eu ver uma oportunidade interessante aí, eu devo fazer outros concursos assim na área. Às vezes eu faço até concurso por esporte, acredita? Alguns desses que eu fui nomeada mesmo foi por esporte. Eu falo, vou ali fazer. Acho que é legal você se colocar no lugar do aluno. Mesmo você fala, não, eu não quero, mas eu vou ali fazer porque é diferente você estar aqui fazendo uma prova, assim, você testando, né, assim, um simulado, e outra coisa é você sentir a energia do dia da prova, você vê os concorrentes, né, você vê o fiscal, aquele ambiente todo, e pega o seu celular daqui e lacra, então, de vez em quando eu gosto de sentir essa sensação, assim. Aquela adrenalina ali, Aquela né, da data da adrenalina. prova. E como que você se organizava na época que você estudava? Como que era a sua rotina? Os alunos geralmente têm curiosidade de saber, né? Como que a gente estudou, assim. Então, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, eu recomendo. Eu hoje tenho uma alimentação balanceada, né, recomendada por nutricionista. Eu faço atividade física, né, então, assim, faço caminhada, corrida, pratico atividade na academia, né, algumas aulas às vezes. Então, assim, eu sempre estou em contato com essas duas coisas. Eu acho que essas duas coisas são fundamentais, né. Gosto de beber muita água, manter o corpo hidratado, até para manter minha concentração também. Tem um horário definido para tudo. Então, por exemplo, antes da nossa entrevista, acho que você ouviu falando, que eu falei, Ian, fica com o meu celular, por exemplo. Então, quando eu estou fazendo algo focado, meu celular longe de mim. Hoje eu vejo que o celular é uma das ferramentas que mais distrai os alunos. Então, como eu já tenho essa questão pessoal, que eu já falei que hoje eu me controlo, quando eu preciso de foco, o mundo não vai acabar, porque hoje todo mundo manda o WhatsApp. Se for uma coisa urgente, com certeza vai ligar, e se for uma coisa importante, eu vou ali atender, claro. Mas, assim, hoje dá para esperar um certo tempo, né? Então, eu gosto de colocar essas coisas. Uma outra coisa também, eu gosto de me organizar no dia anterior. Eu não deixo para organizar no dia. Então, no dia anterior, existe uma frase que eu sempre ouvi e eu gosto muito. Não durma sem o dia posterior estar planejado. Então, é uma coisa assim que eu não consigo, né? Então, na minha casa, quando eu faço aula também, eu tenho um quadro e aí já está lá todo o meu planejamento, tanto na agenda semanal, quanto lá no quadro, o que eu tenho que fazer, né, durante a semana e o que eu tenho que fazer por dia. Então, eu consigo me controlar, eu coloco ali normalmente umas 3, estourando 4 atividades essenciais que eu tenho que vencer, e tenho me organizar, tem dado certo. Claro que algumas às vezes demanda mais tempo, e aí dentro disso eu respeito os intervalos. Como eu falei que sou imperativa, então eu não posso ficar, tipo, muitas horas sentada num único lugar ali, sem levantar, sem fazer nada, porque uma hora eu vou perder foco. Às vezes, quando eu estou planejando aula, mesmo para concurso, eu consigo, porque muitos assuntos assim que eu sou bem familiarizada, eu consigo ficar ali horas a fio, tranquilo, mas é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu domino, é um assunto que eu dou aula. Mas para aluno, por exemplo, como tem essa dificuldade, e até quando eu também estava estudando, eu gosto muito, por exemplo, do método Pomodoro, do 25, né? Separar a cada 25, parar 5, eu acho que dá uma oxigenada. Claro, você tem que respeitar os 5. Tem gente que estuda os 25, foge, aí vira horas, não pode, né? Você tem que respeitar ali o ciclo, eu gosto muito disso. Deixar também na minha mesa organizada só aquilo que eu vou precisar, porque você deixar um monte de coisa ali também não vai funcionar, né? Deixar um tempo para resolver coisas particulares, fora ali do meu ambiente, do horário de estudo, eu não deixo nada para resolver na hora que está estudando. Se tiver que resolver, um outro horário, porque às vezes você pega ali o WhatsApp, fala que é 5, vira 10, vira 15, rede social, então é o que eu sempre falo. Rede social, longe de você, acho que 4 horas por dia, 5 horas, dependendo do tempo que você tem, gente, vocês organizarem, não tem problema nenhum. Você coloca um aviso no WhatsApp, né? Deixa a mensagem tal hora, não mexo. Acho que tem que ser estabelecido. Você tem que fazer esse contrato primeiro com você, né? Com você, depois o resto vai ter que se habituar. As pessoas têm que habituar a sua vida. Não é você que tem que se habituar à vida dos outros. É você que tem que se habituar à sua vida. Você primeiro tem que fazer o contrato com você para depois fazer com os outros. Você que. Exatamente, o compromisso primeiro começa com a gente, né? E eu sigo várias dessas coisas que você falou também, principalmente essa listinha de coisas para fazer. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente sente que não está evoluindo em certas coisas, e quando você anota, você vê que, nossa, realmente eu fiz bastante coisa, enfim, né? Eu aproveitei bem o meu tempo, acho que tem tanto a questão da recompensa, quanto também a questão de você organizar e aproveitar melhor cada minuto do seu dia, né?
E a gente sabe realmente que o estudo depende de muita dedicação, depende de tempo, determinação e foco ali. Então, eu tirar essas distrações, se organizar direitinho, realmente tudo isso faz diferença aí na preparação e no tempo de preparação, né? Claro que eu também não vou dizer que nem tudo é perfeito, né? A gente está Claro. falando uma situação perfeita, mas, por exemplo, é claro que os alunos, na hora que começam, você vai ali traçar com ele, ele vai falar, olha, hoje eu não consegui. Eu comecei, estudei 30 minutos, aconteceu um problema, o meu psicológico derrubou, não consegui pegar mais. Ou, surgiu uma coisa muito importante para fazer e eu não podia deixar para depois, eu tive que fazer, né? Então, na verdade, o estudo é treino para virar hábito. Quando vira hábito, ok. Então, por exemplo, eu hoje, professora Jaqueline, é estranho falar, gente, de tão estar acostumada a estudar o tempo todo, a escrever o tempo todo, a estar pensando o tempo todo, até quando eu tiro férias, tem hora que as pessoas têm que me chamar, pô, tu não tá de férias e tu tá respondendo aluno, tu tá vendo trem de aula, porque é uma coisa que vira um hábito, é um costume. Você, às vezes, tem até dificuldade de largar, por mais que você tá cansado, você quer desligar, às vezes você não consegue. Então, isso que é o bacana, sabe? E aí eu falo para vocês, observar essas questões. Claro que não existe nada perfeito, é tudo uma construção. Então, claro, primeiro dia você vai ver que você não vai se habituar a primeira semana, mas daqui a um mês você vai falar, poxa, eu já estou conseguindo estudar 1, 2 horas por dia com rendimento, sabe? Eu estou me alimentando melhor. Já estou fazendo atividade física, eu estou vendo que está aumentando a concentração nos meus estudos. Eu tenho horário para comer, eu tenho horário para dormir, sabe? E aí, é isso que eu falo que a função da consultoria é transformar a vida do aluno, é mudar a vida dele. Ele olhar ali, poxa, eu não conseguia fazer nada disso sozinho. E você olhando a realidade do aluno, você propor para ele alternativas que ele possa melhorar. Mas é como estou falando, gente, não é uma receita de um bolo falar, opa, amanhã você vai conseguir fazer 100% do que a gente conversar. Não é assim, é tudo um processo, é igual professor-aluno. Você está ensinando ali uma matéria, ele erra. Aí daqui a pouco ele começa a errar mesmo, mas já erra um pouco menos. Daqui a pouco, um pouco menos, daqui a pouco está mediano. Daqui a pouco do mediano começa a ser melhor, um bom, daqui a pouco muito bom até chegar no óbito da próxima perfeição. Não existe nada de perfeição. Na verdade, também tem uma frase que eu gosto muito que fala que feito é melhor do que perfeito. Então, na verdade, você tem que fazer todos os dias, né? Você vai chegar num ponto que a gente também fala, a intenção da gente também não é ficar com vocês a vida inteira, né? Na verdade, é ensinar as ferramentas para que vocês se aprimorem e chega uma hora e fala, não, eu perceba, né, como consultor e o aluno, poxa, mudou, agora eu consigo seguir, permanecer o seguinte, isso, né? É igual um psicólogo também é assim, você fica um tempo, chega uma hora que ele fala, não, agora tá tranquilo, é igual o médico, você vai ali, né, toma medicação, vai sendo reavaliado até você ficar ok, então é tudo dentro da mesma forma. E eu também digo também o seguinte, vocês têm que observar e levar os estudos, a vida, né, de vocês como uma prioridade. Então, você precisa selecionar as prioridades. Não adianta você ter 10 prioridades na sua vida. Eu até hoje, como professora, e a Tayane também pode falar isso, tem coisas que eu morro de vontade de fazer, que são prioridades, mas eu ainda não pude fazê-las porque existem outras prioridades que eu não vou conseguir atender bem. Então, você precisa escolher as suas prioridades também. Isso vai do momento de cada um, né? Não tem como. Agora, a questão da constância realmente é muito importante. Até você adquirir o hábito. Enfim, às vezes é um pequeno ajuste ali que você precisa. Às vezes uma pessoa de fora consegue ver melhor do que a gente que está na situação, né? Um pequeno ajuste ali que você precisa para conseguir um rendimento melhor. E em relação agora à sua profissão mesmo, vamos falar um pouquinho da Secretaria de Educação, de como é ser professora, né? Como que é isso aí, o seu dia a dia? Você dá aula para alunos de qual idade? Como que tá isso aí? Vamos lá. Depende da área, né? Assim, quando a gente fala da profissão professor, porque você pode atuar na educação infantil com os pequenininhos, né, ali de 4, 5 anos. Eu falo da área de pedagogia, que é a minha área de formação. Você pode atuar ali nos anos iniciais, né, que é do 1º ao 5º ano. E o pessoal das específicas atua aí nas suas diversas disciplinas, áreas de conhecimento. Então, língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história.
inglês, espanhol, enfim, todas elas, né? E você também pode trabalhar dentre as modalidades, que é educação especial, educação do campo, também nós temos educação profissional, educação de jovens adultos, enfim, você tem uma gama de infinidade de oportunidades. Então, dentro da Secretaria de Educação, eu já trabalhei dentro da educação infantil e anos iniciais, né, que é mais a linha de frente. Eu, ano passado, estive com a educação infantil, hoje eu estou com a alfabetização, voltei para a alfabetização, fiquei uns 6 anos seguidos, agora fiquei um ano na educação infantil, voltei de novo para os anos iniciais, para ir para a alfabetização. E aí o trabalho, o que que é? Na verdade, é os planejamentos, que todo professor conhece, que ele deve fazer, né? A organização de uma aula, a organização disciplinar, curricular. O legal da Secretaria de Educação, que são poucas unidades da federação que oferece isso, a jornada ampliada, então eu dou aula 5 horas diárias, e outras 3 horas, né, por dia eu tenho a famosa coordenação pedagógica. 2 dias por semana eu faço em casa, individual, não preciso ir até o trabalho. Os outros 3 dias eu faço no trabalho, sendo que um deles é de reunião pedagógica com todo o grupo, um deles é de reforço e outro de planejamento aí. Então, assim, é uma oportunidade diferente, porque normalmente as escolas privadas você acaba levando para casa, por quê? Porque você não tem esse momento de planejamento. Ou às vezes quando tem é muito curta ali numa aula específica. Então você dá aula 2 turnos e ainda leva muito trabalho para casa, né? Então Então, tem você isso. já trabalhou em escola privada também, né? Então, você Já, consegue fazer essa já. comparação, Na verdade, quando eu muda a trabalhava na qualidade escola de vida. privada, eu fui assim um pouco mais esperta. Eu dava aula das específicas, que eu levava menos trabalho para casa. Como fui bailarina, dava aula de balé, dava aula de dança, dei aula de inglês. Eu também tenho formação em inglês, dei aula de inglês. Então, eu já dava aula dessas áreas porque eu queria estudar, queria melhorar, queria ter mais tempo para mim. Então, o professor, de fato, que é o regente, eu via meus colegas trabalhando, eu falava, cara, eu preciso de uma vida melhor. E fora isso, as emendas de feriado, as férias do sistema público são maiores que a particular, de fato, né? Então, assim, no final do ano, a gente entra de recesso e férias em dezembro, voltamos início de fevereiro. Então, assim, é um bom tempo para você descansar, né? Feriados prolongados, semana do saco cheio, que o pessoal fala em outubro, que tem a semana do professor, às vezes dá uma semana inteira de descanso. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que vale a pena. Então, você, às vezes, dá aula, por exemplo, pela manhã, sexta-feira à tarde, dependendo do feriado aí, você já pode pegar a viagem sexta-tarde, não precisa esperar o congestionamento da noite e por diante. Tem muitas vantagens, né? Você ganha pelas formações, se você tiver um mestrado, uma pós-graduação, tem possibilidade de você, dentro da Secretaria de Educação, ser coordenador pedagógico, supervisor pedagógico, concorrer, né, uma chapa para ser gestor escolar, trabalhar dentro da Secretaria de Educação na formação de políticas públicas, nas coordenações intermediárias. Então, são várias oportunidades aí com o tempo que você pode alcançar também. E essa mudança de área, mudança de nível, como que funciona na secretaria, assim, quando você quer ir para alguma outra área, né? É tranquilo? Tem algum concurso de remoção ou Não, você como que faz a funciona? solicitação. Claro que normalmente áreas de, como eu falei, né, a área sede da Secretaria de Educação, ou então as coordenações intermediárias, normalmente são convites que você vem aí a ganhar, né, requisição aí de você ir atuar. Mas, por exemplo, hoje eu estou na alfabetização, eu quero trabalhar numa escola do campo. Aí é só questão de remanejamento interno mesmo, né? Quero trocar de escola. Às vezes também com o tempo que você vai ter na secretaria, você consegue trabalhar às vezes mais perto de casa, ou trabalhar numa escola mais concorrida, porque isso também conta, né? Então tem todas essas questões. Eu particularmente E, gosto muito do que eu faço. legal. E a alfabetização é uma fase, é bem desafiadora, né? Eu acho que para o professor é uma fase muito desafiadora, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Você vê uma criança ali transformando tanto naquele período que ela está com você, né? Exatamente. Às vezes você pega um aluno que nem conhece as letras direito, né, os sons, chega no final do ano, ele já está formando palavras, né? Já está começando a ler pequenas palavras. Às vezes esse aluno consegue avançar tanto que ele já está lendo. Então, assim, é uma fase bastante gratificante. É muito trabalho. Eu sempre falo isso, dentro da educação, você precisa ver qual o seu perfil. Né? Deixo essa mensagem para vocês.
Porque tem gente que é professor da pedagogia, mas não é familiarizado com a alfabetização. Às vezes gosta da educação infantil, que é rolar, é cantar, é pular, é dançar, é brincar, né? Eu, ano passado, gostei muito também disso, reviver essa questão. Ou às vezes você não gosta de nenhum nem outro, você prefere os meninos um pouco maiores, que já estão ali para sair dos anos finais, que está consolidando ali a alfabetização, né? Então, assim, é tudo questão de foco. Tem gente que já prefere trabalhar com os alunos especiais, que é uma área, ainda mais hoje, que a gente fala muito sobre a inclusão, né? Que precisa de ter profissionais para isso. Então, a gente tem aí para trabalhar com os deficientes, com os autistas, com as altas habilidades. Então, você precisa saber qual é a sua vocação. Ah, professor, eu quero ser coordenador, eu quero ser supervisor, né? Então, assim, com o tempo você pode conquistar isso, né? Às vezes aí por eleição de grupo, por escolha da gestão. Dentro da Secretaria de Educação, assim como outras secretarias, você pode ser tanto substituto quanto efetivo, também tem essas outras possibilidades. Então, é importante colocar todos esses viés. Eu sempre falo também para os alunos, Tayane, que não deve se prender somente ao local. Então, a gente sabe que a gente está falando aqui para alunos de todo o país. Uma das coisas que eu acho que também demorou um pouco eu a passar foi porque eu fiquei muito refém do Distrito Federal. E teve amigos meus, vamos fazer concurso no Goiás. Aí eu olhava assim, para ganhar um pouco menos, não quero não. E eles iam lá e passavam. E depois passavam aqui. Então, eu sempre falo para aluno, o importante é você testar. Teste sempre. Ah, professora, se eu passar, eu não sei como é que eu vou fazer. Quando você passar, você para pensar. O que é melhor, se você deixa de stand-by. Mas eu acho que você passar no primeiro já dá uma emoção tão grande que também abre portas para os próximos irem. Então, acho que vale a pena pensar, eu moro no meu estado, tem não sei quantos municípios, faça para todos sair, às vezes tem um estado vizinho, vai no estado vizinho fazer, às vezes tem lá na casa da sua família, que é em outra região do país, vai lá também fazer. Então, acho que tudo é aprendizado, né? Quanto mais você tem contato com provas, com bancas diferentes dentro da nossa área específica educacional, mais chances você aí tá perto de entrar aí no seu cargo público. E o bom é que a área educacional sempre tem concurso, né? É uma área realmente básica ali, fundamental, então você sempre tem esse tipo de oportunidade, né? Porque a gente vê outras áreas que às vezes tem 10 anos sem concurso, sei lá, 8 anos sem concurso, então nessa área da educação a gente é uma coisa que sempre vai ter demanda, né? E é bom realmente esse treino, esse teste, você vê que você está ali no caminho certo, você já está colhendo seus resultados, né? É uma área social, então, por exemplo, é interessante para o prefeito, para o governador anunciar, até para a questão de campanha, né? Então, saber a questão da valorização do professor, da valorização da sociedade, porque se eu coloco mais professores, significa dizer que tem mais alunos dentro da escola, né? Mais projetos, está valorizando a educação. E a gente tem mais de 5.000 municípios brasileiros, olha só, mais de 5.000. Então, eu observo que eu, junto com a área do jornalismo aqui de direção, toda semana eu sento para olhar, eu não tiro menos que 10, 15 concursos. Pois Isso por semana, às vezes cada 15 dias, todos os dias praticamente, tem algum concurso. Nem que seja 1, 2, 5, 10 vagas, tem sempre concurso. E aí lembrar que tem tanto para a educação infantil, o ensino fundamental, para o ensino médio e para nível superior também. Tem as universidades, tem os institutos federais, então é uma área muito maior. Tem secretarias que contratam também, por exemplo, administrador, contador, enfermeiro. Para a área de educação, sim, inclusive para dar aula em cursos técnicos, que eles precisam, na verdade, só ter um programa especial de licenciatura, que a gente chama de PEL. Então, a abrangência, a capacidade da área educacional é muito ampla. Tem também, inclusive, para ensino médio. Às vezes as pessoas não se atentam, mas eu preciso do monitor educacional para ter atendimento com aluno especial. Eu preciso de assistente de alunos, tem regiões que apresentam isso, sabe? Então, eu preciso do secretário escolar, que ele tem um curso específico também. Eu preciso do gestor administrativo. Então, a área da educação, ela permeia desde ali, até, em muitos municípios pede até fundamental, pessoal para limpar, escola, né? Pessoal da cantina. Então, vai ali desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, são muitas áreas. Se a gente parar para pensar, é muito amplo. Isso é bom, é muita opção, né? Porque eu acho que quando a gente está estudando e a gente vê que a gente tem muitas oportunidades, acho que diminui até a pressão, né? Não tem só uma chance, tem várias chances, toda hora está tendo, tem vários municípios, enfim. Eu acho que isso
é muito melhor, assim, porque aquela pressão de você apostar todas as fichas, às vezes, uma coisa só, né? Diminui bastante essa questão aí e aumenta a confiança também, eu acho, né? Pelo menos eu me sentiria assim, com várias oportunidades. Eu gosto de traçar com o aluno, por exemplo, o seguinte, já vê, sento e vejo com ele o seguinte, quer ser professor? Ótimo, né? Pode fazer, às vezes tem alguns locais, diferente da Secretaria de Educação, por exemplo, São Paulo oferece cargo para professor, cargo para supervisor, cargo, por exemplo, para coordenador. Então, se você passou como professor, você morre como professor, supervisor morre como supervisor, não tem como você estar passeando igual aqui, porque aqui você só tem 2 concursos, ou professor e orientador. Em outros estados já são assim. E eu sempre falo para o meu aluno, quais são os locais que você iria, nem que seja para fazer prova, porque eu acho que você não pode engessar, só faço se for por aqui. Aí sai um edital agora, às vezes demora igual você falou, muito tempo para sair um próximo naquela mesma localidade. Você vai esperar? Não, então acho que é legal você fazer um mapeamento dos locais que você pretende fazer sua prova, que você pode fazer sua prova, que se você também vier a passar, já é um segundo pensamento, de vier, né, a fazer a sua mudança aí de localidade, igual muitas pessoas, né, saem de municípios e vêm morar em Brasília, quando passa. Hoje, por exemplo, um dos maiores salários, acredite você, é o maior, na verdade, do nosso país, está lá no Maranhão. Então, hoje um professor lá ganha por volta de 7 mil inicial. Então, por exemplo, às vezes você até paga melhor um pouco que Brasília. Então, você está lá no Rio Grande do Sul, poxa, passei no Maranhão, por que não ir para o Maranhão? Então, eu acho que você tem que fazer, né? Abrir o leque, ver as possibilidades que tem para você fazer, pensar e ir estudando e fazendo e melhorando aí o seu rendimento. Uhum. E você falou aqui da questão do salário, de benefício. Conta um pouquinho aí mais pra gente. Quanto que entra ganhando um professor aqui? Como que é a questão de plano de carreira, né? Porque concurseiro sempre gosta de saber dessa questão salarial, não tem como. Sim, né? Todo mundo pergunta eu falei do sofrimento, agora vamos falar da glória, Agora vamos né? falar da parte Vamos falar da boa. glória é importante. Então, assim, depende muito, a gente tem uma transmissão, inclusive eu recomendo os alunos assistirem, que foi feita aqui no Direção Concursos. A gente fala sobre o mercado do professor, do pedagogo, né? Então tá aí. O Dia do Pedagogo também a gente falou sobre a área, então eu recomendo os alunos darem essa assistida, tá aí no nosso canal do YouTube, para vocês saberem aí os locais, inclusive eu mostro os estados brasileiros que pagam melhores, para vocês terem essa noção, é importante. E assim, aqui no Distrito Federal, hoje, um professor ganha inicialmente líquido R$ 5.000, 5 mil e pouco, né? E além disso, né, isso eu já estou falando com gratificação, então depende muito, assim como as outras unidades da federação. Se você trabalha com alfabetização, como você estava falando agora há pouco, você recebe uma gratificação por trabalhar com a alfabetização. Se você trabalha com ensino especial, você recebe uma gratificação por trabalhar com ensino especial. Se você está lá na supervisão, você recebe uma gratificação como supervisor, como diretor. Então, assim, se você for trabalhar na sede, dependendo se você tiver uma função de confiança, você também ganha, né? Nos estados também, municípios, também muitas das vezes tem isso, aí outros têm gratificação de regência, que é quando você está em sala de aula. A gente sabe da aposentadoria especial, por mais que teve da questão da reforma da Previdência, mesmo assim ainda, o professor é um grupo privilegiado, que a gente sabe que quando ele fica em regência, durante esse tempo todo, ele tem uma aposentadoria especial, né, um pouco antes aí, então é importante considerar. O professor, ele pode tirar um tempo para licença de estudos, né, então fazer um mestrado, fazer um doutorado, que é importante, né, você aprimorar aí nos estudos, então eu acho que é uma área bastante significativa, bastante aí um potencial aí, para quem gosta da área e quer fazer, eu vejo que tem muitas vantagens aí. E aí eu falei, por exemplo, do exemplo do Maranhão, que é 7 mil, no Tocantins, quase 6 mil, sabe? Temos aí vários exemplos aí que pagam em torno disso. Tem os que pagam menos também, professor? Claro que tem os que pagam menos, que pagam o piso, por exemplo. O piso aí hoje está girando em torno de 2.800 aí para 40 horas, mas eu tenho visto que muitos locais, então, pagam-se bem. Então, é você mirar nos que mais ali te interessa. A gente tem de tudo, né? Igual o mercado de trabalho. Tem emprego que paga menos, mas tem empregos, né, que pagam mais. A mesma coisa a questão da remuneração aí para professor. É você escolher e mirar
os que pagam melhor. Goiás, a gente tem vários municípios que pagam bem, a capital já não paga tanto, mas tem vários municípios que pagam bem melhor. Então é importante a gente dar uma olhada aí. Tem também a questão do custo de vida, né? Então, às vezes, uma localidade paga menos, mas o custo de vida também é menor. Então, são vários fatores aí que podem interferir nessa questão do salário, né? E também, mas é um fator que as pessoas acabam olhando mesmo na hora de decidir pelo local, né? Que vai fazer. E falando um pouquinho aqui da Secretaria do DF, como que está em termos de infraestrutura para você trabalhar, de recursos, como que tem essa questão? Se a gente for comparar a Secretaria de Educação a nível Brasil, a gente ainda está com uma boa estrutura. Porque a gente vê na televisão falando de estrutura, a situação toda, e a gente vê que tem muitos locais aí do interior do país muito precários. Então, assim, os alunos têm mesas, têm cadeiras, o professor tem o seu quadro branco, aqui não é mais giz, né? Assim, já deu uma aprimorada. Aqui a gente tem cursos de formação continuada, cursos de capacitação, né? Então, assim, tem escolas um pouco com dificuldades, que a gente sabe de infraestrutura, temos, mas também temos escolas excelentes, até porque as escolas do Distrito Federal, algumas delas, inclusive lá do Plano Piloto, mesmo de Brasília, que a gente está falando, foram baseadas no plano educacional de Anísio Teixeira, que é um grande pensador, né, trabalhou aí no Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira, né, que leva o seu nome. Então, assim, teve muitas influências. Então, uma parte dessas escolas fazem parte aí do histórico e do planejamento do Distrito Federal, de Brasília. Então, eu acho, do que eu já vi pelo Brasil, a gente tem uma boa estrutura assim para trabalhar. Claro, pode melhorar? Sempre, né? A gente sempre quer basear nos melhores, no primeiro mundo, aí na parte desenvolvida, mas aqui tem uma parte boa para se trabalhar assim. Legal. E essa questão de treinamento, assim, valorização mesmo do professor, do servidor, tem bastante também, né? Na verdade, o professor ele pode fazer todo semestre ou anualmente um curso aí de formação inicial continuada. Então, dentro dessa jornada ampliada, como eu te falei, tem um dia lá por semana que ele pode escolher, né, no turno contrário, que ele está na escola, para ele fazer o curso. Então, ele não faz esse curso em qualquer outro horário, tipo noturno, já que ele não trabalha, não. Está incluído já na sua grade de trabalho. Entendi, legal. E até se você quiser mudar, né, às vezes a etapa, trabalhar com pessoa especial, ou, Sim. enfim, tem a questão dos cursos também de Libras, né? Tem, inclusive nessa escola de formação continuada, que é a EAP, né, Escola de Formação de Professores, os Profissionais da Educação, ela mesma oferece, inclusive, esses cursos que está falando, Libras, né, surdez e tantos outros aí. Então, permite, depois que você faz o curso, trabalhar em um monte de local, inclusive professor de professor, né, até você que já é professor, você pode ser convidado lá para trabalhar com a formação continuada de professores também. Então, tem muitas possibilidades. Não só aqui, como nos outros municípios, nos outros estados também. Legal aí, falando disso que você disse, que aqui no Distrito Federal, a gente não tem a divisão de estados e municípios, né? Mas, nas outras regiões, a gente vê muito assim, o professor, ele é 20 horas estadual e 20 horas municipal. Ou ele é 40 horas municipal e 20 estadual, entendeu? A gente ouve muito os alunos falando assim, porque aqui não tem essa divisão, aqui é tudo, é estado e município ao mesmo tempo. Entendi. Tem algumas diferenciações, então, dependendo da unidade da federação. E dá para você acumular. É. É uma profissão que permite você acumular. Então, você pode também trabalhar aí 60 horas, se você quiser. Se você estiver precisando fazer um pé de meia durante alguns anos, alguma coisa, um objetivo, dá para você trabalhar 60 horas. Pode também trabalhar na iniciativa privada, né? Como você que agora na direção está aí como consultora, como professora, enfim, coordenadora, você consegue organizar seu tempo, né? Por essa flexibilidade também de poder, né? Alguns dias você trabalha de casa, enfim, tem toda uma flexibilidade que você consegue ter outras atribuições também, né? Isso é bem bacana. Pode trabalhar com consultoria de livros, né? Você pode trabalhar dando aula em universidades, em faculdades, centro tecnológico, você pode dar aula de reforço, você pode atuar aí na área de psicopedagogia, né, aí trabalhando com alunos que têm dificuldade de aprendizagem, enfim, eu sempre falo, a área da educação é uma área muito vasta, uma área muito ampla. É uma área linda, essencial, que a gente deve tudo a essa área, né?
Com certeza. Professor, hoje em dia, a gente sabe que não é tão valorizado quanto a gente gostaria. A gente espera que, né, que tenha uma valorização cada vez maior. Mas, assim, realmente é uma profissão que tem que ter uma vocação, uma paixão mesmo, né, Jaqueline? Eu vejo você falando assim, dá para perceber que você é completamente apaixonada, né? Tem que ser, né, acho que toda carreira, quando você escolhe, você tem que ter um tesão naquilo. Então, por isso que eu sempre falei desde o início, você tem que saber qual o seu perfil, né. Sim. Então, às vezes você claro que dentro da secretaria de educação, às vezes você vai começar como professor, você não vai começar realmente como gestor, mas às vezes ali você já descobre a sua vocação e aí você já vai migrando, porque você acha, né, que você está ali, vai desenvolver o melhor trabalho, o melhor serviço, né. Então hoje, por exemplo, eu amo muito, né, dar aula de conhecimentos pedagógicos, às vezes entra madrugada, tudo, varada dentro, tá ali, final de semana, feriado, eu particularmente gosto muito disso. E também aí ter esse contato aí com o aluno, tá ajudando a estudar, tá ajudando a trilhar o caminho também que eu trilhei, que eu venho trilhando, é importante isso aí também, né. É uma troca muito legal, né, entre professor e aluno. Muito, né, eu falo que eu perpasso por tudo, porque aqui também na coordenação, então o tempo todo eu estou conversando com todos os setores, é professor, é todo mundo, é aluno, então tá acabando que eu passo por todo mundo. Isso é bem legal. Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente explorou bem aí a questão tanto de quem está se preparando, quanto de quem quer ser professor, né, Jaqueline? Você tem alguma coisa para acrescentar aí que a gente tenha esquecido? Alguma coisa que você considera importante? Considero importante o seguinte, a mensagem, né, que é um processo árduo, não é um processo fácil, né, mas é um processo que você precisa ter perseverança, né, disciplina, constância, né, e não desistir, porque dificuldades sempre vai ter, sempre, sempre vai ter, né. Tem uns que passam menos tempo, já entra logo, outros já demanda mais tempo, então acho que é constância no objetivo, acreditar que você fazendo as coisas certas, no tempo certo, elas vão acontecer sim. E estamos aqui para ajudar, né? Fica o convite para a consultoria. Quem quiser conhecer melhor o trabalho da consultoria, a Jaqueline, eu já falei que várias vezes, ela é consultora aqui da direção, pode auxiliá-los aí nessa preparação. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp ou nas nossas redes sociais também, que a gente pode ajudar vocês, né, Jaqueline? Deixar aí o convite para os alunos, para quem quiser conhecer melhor esse programa do Direção é bem bacana, personalizado, enfim. Os consultores, eles são extremamente preparados, vão poder te ajudar aí nas questões que às vezes você precisa de um pequeno ajuste para evoluir na sua preparação, né? Então, eu queria agradecer a presença da Jaqueline. Espero que todo mundo tenha gostado aí do nosso bate-papo, tenha tirado suas dúvidas, matado algumas curiosidades aí. E é isso, Jaqueline. Eu que agradeço o convite, né, do Direção Concurso, o seu convite para estar aqui, né, falar um pouquinho sobre isso para os nossos alunos, poder ajudar. E vai ser um imenso prazer poder ter vocês aqui na consultoria, ajudar vocês aí na melhor forma possível. Pode ter a plena certeza que esse trabalho está sendo realizado por todos os consultores, assim como direção com excelência. Estamos aí para ajudar vocês, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Linda. Obrigada.